Olá, sou o Dr. Antônio Martins, mais uma vez estou aqui querendo agradecer, primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e mais uma vez agradecer a vocês que têm dado seu like, seu dislike. Peço que, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe com um amigo, para que a gente possa aumentar o número de visualizações, ok? Bom, gente, como é de praxe, já é de praxe, né? Toda quarta-feira eu faço uma análise política dos principais assuntos, vamos dizer assim, né, da semana e, e que, e que é importante fazer. Eu faço uma análise da política nacional, dos principais temas para que a gente troque essa ideia. A semana foi uma semana bastante conturbada, né, com o presidente Jair Bolsonaro já com essa briga, né, que já vem de longa data com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, e já, vamos dizer assim, a vizinha, o 7 de setembro, que parece que pela primeira vez vai deixar de ser uma festa dedicada à pátria, né, à nossa independência, à nossa soberania, ao nosso herói, né, que tanto brigou, né, pela independência. Parece que vai ser agora mais uma campanha, né, um grande comício do atual presidente da República, que ele resolveu fazer uma campanha durante 4 anos, né, porque o presidente Bolsonaro tem dado demonstração nos últimos anos de fazendo passeata, né, andando de moto, né, como se estivesse em campanha. Mas deixo de lado, não quero fazer nenhuma crítica à atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro, apenas comentar os aspectos relacionados ao governo dele, né, que tem dado margem a essas confusões todas que nós estamos vivenciando. O negacionismo, né, e o terraplanismo desse governo não é negado a ninguém, não é fato que se possa negar, é uma realidade. Né? O presidente Bolsonaro, com seus ministros, alguns grupos não aceitam a ciência, eles têm demonstrado, foram contra o tempo todo, contra a vacina, contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, com relação à pandemia que a gente vive, né, que graças a Deus tem uma reduzida, mas não significa que nós estejamos livres. Portanto, recomendo que continue usando máscara, evite a aglomeração, né, lavar com suas mãos, se lavar suas mãos sempre com bastante álcool gel, álcool comum, né? As medidas de precaução são necessárias, porque tem essas novas variantes, né? Variante gama, variante delta, que parece que é a do momento, né? Essa delta, né? Que tem afetado, matado muita gente, né? Ainda, mas nós estamos parecendo que estamos numa escada declinante, né? Mas esperamos. O ministro o presidente Bolsonaro, como é sabido, né, ele coloca principalmente no Ministério da Saúde, nós já estamos no quarto ou quinto ministro, no Ministério da Educação nós já estamos no quarto ministro, né, que é aquelas pessoas que não se alinham com ele, né, ele manda embora, ele rifa mesmo. Por isso, por um lado, a gente tem que admitir, ele rifa as pessoas, ele não tem compromisso com ninguém, né? Mas vamos lá, ele pegou o primeiro-ministro da Saúde, primeiro-ministro da Educação, que não falava direito o português. O segundo-ministro não sabia escrever, né? Escrevia errado. O terceiro-ministro fraudou seus currículos e apontou títulos que não possuía e também não tomou posse. E esse atual ministro da universidade, parece que ele é da Mackenzie, eu me formei nessa faculdade, mas o ministro da educação é um pouco desastrado, né? Ele deu uma declaração essa semana para um jornal de grande circulação, onde foi uma lástima, porque ele declarou, né, que a universidade devia ser para poucos, né, e que crianças portadoras de alguma deficiência fossem separadas das demais. Isso é uma lástima, né, porque a gente não pode, essas crianças a gente tem que integrar, não desagregar. Né? A gente precisa de cuidar das deficiências das nossas crianças, vai ser tratado com seriedade para que a gente possa tratar com isonomia, não separando, né? Vai criar um trauma muito grande na cabeça
dessas crianças, né? E também cabe ao MEC, né, fiscalizar as universidades para ver se elas estão aplicando ou não um bom curso. O MEC tem mecanismos, ferramentas para isso, legislação para isso, que ele pode estabelecer, né, de 2 em 2 anos, fazer uma visita a cada faculdade, fiscalizar e aplicar as regras, né, que elas se adequem, como a contratação de doutores, contratação de mestres, enfim. Isso é uma coisa que ele tem que fiscalizar, essa é a competência do MEC. Se as faculdades são ruins, estão colocando pessoas formadas com curso superior aos montes no mercado de trabalho e o mercado não tem absorvido, é um erro de estratégia do MEC, não é culpa das pessoas. Se a universidade fosse para poucos, somente os ricos que podem pagar a boa faculdade, ou ter um ensino médio e passar para as universidades federais, isso aí forma-se elite. A gente não pode viver num país elitizado, onde só os ricos têm acesso à boa educação, né? O que eu quero dizer com isso é que eu seria um excluído, né? Eu sou filho de pobre, eu sou pobre, inclusive, né? Estou pobre, né? Filho de um agricultor analfabeto, né? Aqui em Serra dos Bois, no município de Taquaritinga do Norte. Fui para o Rio de Janeiro, trabalhei de faxineiro, trabalhei de porteiro, trabalhei de vigia, estudando à noite. E consegui, com esforço, não sou herói, não me candidato a herói, mas com muito esforço me apaixonei pela educação e sou advogado e também sou contador. Então, se a universidade separa poucos, eu sou uma exceção, né? Porque eu era para estar excluído, né? Então, infelizmente, nosso ministro da Educação pecou muito, né, a fazer uma declaração tão, desculpa o termo, vou abrir aspas para não ficar estúpida, fecho aspas, né? E como ministro da Educação ele não devia falar uma coisa dessas. Mas é normal dentro do governo Bolsonaro, porque os ministros que ele tem convocado realmente, você vê, ele convoca o ministro com o presidente da Fundação Palmares, que tem por objetivo, né, preservar a história, a trágica história nossa sobre a escravidão. Ele colocou um racista. No Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura, que tem status de ministério, colocou um cara um ministro, um secretário que não gosta de cultura. Então, o governo Jair Bolsonaro para a educação tem se mostrado um fracasso. Até porque as declarações do ministro da Fazenda, ocasião esta que ele disse que filho de porteiro não precisava de fazer faculdade e que ele não tinha feito nada para desvalorizar o câmbio, né? Porque o dólar estava muito baixo e até a empregada doméstica estava indo visitar e passear em Miami. Isso é um governo de preconceituosos, né? São declarações de cunho preconceituosa. Não é porque uma pessoa é empregada doméstica que ela não possa viajar para o exterior, que ela não possa ir em Miami, né? Mas isso são os fatos históricos, são os fatos reais, as declarações, né, que eu me sigo pela imprensa, né, que a gente tem que, numa imprensa livre, né, que a gente sempre defende, uma democracia, né, o presidente Jair Bolsonaro, que se ele quiser, a hora que ele quiser, ele contrata um assessor de imprensa e passa informações, né, ao invés de ficar fazendo aquelas coisas horrorosas de toda quinta-feira, que ele chama de live, né, do Palácio da Alvorada, devia ter um bom assessor de imprensa e fazer melhor contato com a imprensa falada, escrita, né? Porque aquelas lives dele, infelizmente, deixam muito a desejar. Eu não vou aqui dizer se estão certos ou estão errados, mas que deixa a desejar, deixa. Né? Ele precisava de ter mais respeito com a imprensa e com a educação também. Bom, mas aí, para piorar a situação, esta semana ficou muito acirrada a briga nessas 2 últimas semanas, vamos dizer assim, né? Ficou muito acirrada a briga do presidente Jair Bolsonaro com o STF. Ele está, né, brigando com o Poder Judiciário, querendo fechar o Poder Judiciário, o que é lamentável, porque no regime democrático, no Estado democrático de direito, é essencial os 3 poderes. Que são os esteios, né, são os fundamentos de uma república democrática de direito. E como é a nossa, está no artigo 1º da nossa Constituição, né? Deixa eu ler aqui, né?
Eu vou ler aqui para você ver que o presidente Jair Bolsonaro, né, a República Federativa do Brasil, né, é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso é o artigo 1º da nossa Constituição. Aí diz assim, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o que acontece? Se o presidente Bolsonaro prega o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do nosso poder judiciário, é a instância maior, é o guardião da nossa Constituição, o presidente Bolsonaro está agredindo a República, agredindo o Estado Democrático de Direito e traindo a Constituição. E eu sempre falo, no discurso de posse do presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, ele disse no seu discurso, quem trai a Constituição é traidor da pátria. Então, quando o presidente Bolsonaro tenta fechar, né, os seguidores do presidente Bolsonaro, eles têm os direitos, eles têm a democracia para a gente seguir, a gente aceita a opinião deles, agora eles não podem serem contra ao poder judiciário, nem ao poder legislativo, porque o Estado Democrático de Direito é fundamental que exista os três poderes, harmônicos entre si. Então o presidente Bolsonaro tem feito essa briga criado essa briga muito grave com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux chegou a romper, vamos dizer assim, tinha uma reunião marcada com ele para tentar conversar, mas diante das agressões que ele fez ao Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal Federal achou por bem cortar as relações com o presidente da República, que está certo, porque está agredindo de forma cruel, de forma agressiva, um dos esteios da nossa Constituição. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele precisa de respeitar a Constituição, ele precisa de respeitar o Estado Democrático de Direito. Não tirando o ministro, porque a peça que ele enviou, em primeiro lugar, é uma agressão que ele fez, né? A peça que ele enviou, assim, a petição inicial que ele enviou ao Senado, né, pedindo a destituição do ministro Alexandre de Moraes, se fosse num juiz qualquer, o juiz ia julgar improcedente, inepta, uma ação que não preenche os requisitos. Em primeiro lugar, porque ele não é advogado. O presidente Jair Bolsonaro ele não poderia ter assinado aquela peça. Ele deveria ter pedido para que a Advocacia Geral da União o representasse, mas ele simplesmente resolveu assinar a peça. E seria automaticamente essa peça, né, ela seria jogada, vamos dizer assim, o destino dessa peça no Poder Judiciário seria o arquivamento, o lixo, né, ou a cesta de lixo, numa linguagem mais vulgar. Porque diz lá, vamos lá o que diz o artigo 131 da Constituição Federal, que ele tem que respeitar. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente. Então, o presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, modesta opinião, ele não podia ter assinado a peça inicial que pede a destituição do ministro Alexandre de Moraes. E os fundamentos, os fatos e os fundamentos, não tem um crime cometido que ele alega, né? Que o Bolsonaro alega, tudo que Bolsonaro alega nos fatos, não tem um crime que o ministro do STF praticou. Então, o presidente do STF não vai ser destituído por essa peça inicial, é uma peça inepta, eu diria inepta, porque ela né? E é uma peça sem fundamento e sem fatos, ou seja, ela é nula. O presidente do Senado, quando os advogados do Senado leem aquela peça, o destino dela é o lixo. Porque não vai haver a destituição, né, do presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal, diante dos fatos alegados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos fundamentos. A peça dele não faz o menor sentido. Eu li a peça, são 102 páginas,
numa linguagem popular, de muita bobagem. Ele simplesmente fez isso para fortalecer, né, que ele quer fazer um grande comício, né, no dia 7 de setembro, que deixou, parece que o 7 de setembro deixou de ser uma homenagem à nossa pátria, para ser agora um comício do presidente da República, porque se ele vai fazer um discurso no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, no dia 7 de setembro, e vai também fazer outro discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, o que ele está fazendo é campanha política antecipada, que queira dar esse nome ou não, tá certo? Então, o que eu quero deixar aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, eu respeito ele como presidente da República. Agora, infelizmente, né, você vê, há pouco tempo, né, o nosso grande cantor, né, quem não curtiu já o Sérgio Reis, né, nas suas canções, meramente sertaneja, como ficou conhecido, né, que ele foi da Bossa Nova e migrou para esse mundo sertanejo, ficou a esses sucessos tão famosos como o Menino da Porteira, que também tem um filme, que eu assisti o filme. Agora, fez a declaração absurda que ele fez, né, que vamos dar um prazo, sim, 2 meses, eles não tirarem o ministro, nós vamos entrar na marra e vamos invadir. Gente, isso é crime. Ah, mas esquece, peraí, nós temos o direito à democracia. Agora, agredir os poderes, agredir uma pessoa de forma moral ou imoral, isso é crime. Não pode o cantor Sérgio Reis, né, dizer que vai invadir o Supremo Tribunal Federal e tirar os ministros na marra. Isso é crime, porque você goste ou não. Ora, como é que eu posso admitir que um ministro, que uma pessoa diga que vai matar os ministros do STF, que se encontrar na rua vão matar, vão bater no ministro? Não, isso é agressão. Ninguém pode ser agredido na rua. Ninguém tem o direito de agredir outro. É crime. Se você agride uma pessoa, você responde lá por lesão corporal, no mínimo leve. Está lá no Código Penal. Então, não pode a gente se. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu vou invadir. Não, eu quero a presidência da República, porque a minha arma chama-se Constituição da República. Né? Não, não tem outra coisa. Minha arma é essa. Eu não posso ameaçar nenhum poder, porque eu tenho o meu poder, está aqui na Constituição. Se está contra a Constituição, está contra o Brasil, está contra a pátria. Eu não posso pregar que eu vou quebrar, que eu vou invadir o Senado, que eu vou invadir a Câmara, que eu vou invadir o Supremo Tribunal Federal e tirar um ministro na marra. Não é assim. Estado democrático de direito, a gente tem que seguir o que determina a Constituição. Ele pode destituir o ministro do STF, mas desde que o ministro do STF cometa um crime. Um crime previsto na lei, previsto na Constituição e na Lei 1079, que infelizmente, graças a Deus, né, ou infelizmente não, graças a Deus o ministro Alexandre de Moraes não cometeu. Então essa peça, esse pedido de destituição do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo presidente Jair Bolsonaro, é mais uma alegoria dele, né? Que ele resolveu fazer, afrontar e instigar o povo, né? No dia 7 de setembro, ir às ruas e caminhar, que é o chamado eu autorizo. Essa expressão eu autorizo é assim, deu o golpe de Estado, e ninguém tem o direito de fazer golpe de Estado, ninguém vai dar golpe de Estado. Né? Nós precisamos da democracia. Estamos vivendo um momento difícil, estamos, mas só através do voto, só através de eleições livres, soberanas, é que nós vamos mudar os destinos da nossa nação. Não é pela violência. Violência nunca resolveu problema nenhum. O presidente Jair Bolsonaro está querendo implantar no Brasil a mesma coisa que foi implantada em 1964. Não tem mais clima para isso. O mundo é outro. O presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, precisa de se atualizar, precisa de ler, fazer uma leitura do mundo, né? Porque o mundo não é mais o que foi em 1964. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. E peço mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que a gente possa cada vez mais estar presente e crescer mais. Ok? Muito obrigado a todos.